Sem dúvida você já teve contato com alguma criança que não parava quieto, muito agitada. Quando que isso é um problema? Hoje eu vou falar sobre hiperatividade. Todos nós temos um nível de atividade, ou seja, atividade para mexer o nosso corpo e mexer nos objetos à nossa volta. Então, o que é hiperatividade? Hiperatividade é o excesso do nível de atividade. E sinônimos para hiperatividade é agitação ou inquietação. Quando a gente vê uma criança pulando, correndo, quando que a gente vai saber se isso é hiperatividade? Depende da idade dela, depende do nível de desenvolvimento. Então, crianças com 3, 4 e 5 anos, elas quase que não param, elas sustentam pouco tempo em alguma atividade. Então, à medida que a criança cresce, o nível de atividade dela vai mudando e o controle que ela exerce sobre esse nível de atividade também. Como eu vou saber se aquela criança é hiperativa? Em determinado espaço, você vai observar se ela não para de mexer as mãos, os pés, se ela pula, se ela corre o tempo inteiro, mesmo que a situação exija que ela fique parada. Então, se ela está num parque correndo, pulando, tudo bem, mas será que aquela situação exige que ela fique parada e ela consegue? Se ela não consegue, é um sinal que talvez ela seja hiperativa. Um outro sinal, talvez, para ela ser hiperativa, aquela criança ela não consegue sustentar atividades mais calmas e atividades que duram mais. Então ela cansa muito rápido e ela precisa sempre de atividades com muito nível de energia. E o terceiro, crianças que têm hiperatividade, elas falam muito e gritam muito, mesmo quando a situação exige que elas fiquem em silêncio. Agora vem a segunda pergunta. O fato de ela ser uma criança hiperativa, isso é um problema? Isso é um sintoma? Então tem crianças que são um pouco mais agitadas, são hiperativas e não necessariamente isso é um problema. Para ela ser hiperativa, você vai buscar crianças da mesma idade, onde? Na escola, nos parques, atividades no clube, para saber se ela é hiperativa. Vendo que ela tem um nível de atividade maior, a segunda etapa é você saber se isso é um problema. E eu vou dar algumas dicas para você saber se a hiperatividade da criança ou do adolescente é de fato um problema. A primeira dica é: a criança tem dificuldade de engajar, permanecer ou finalizar atividades do interesse dela durante o dia a dia. Então, mesmo em atividades que a criança gosta, ela tem muita dificuldade de sustentar naquela atividade. Uma segunda dica é que a criança vai ter dificuldade para engajar, manter ou sustentar atividades acadêmicas. Então, ela vai começar a ter prejuízo no aprendizado dela. Terceira dica é que a criança com hiperatividade como sintoma, ela vai ter prejuízo nas relações com outras crianças, ela vai ter mais atritos, ela vai aprofundar menos as relações e muitas vezes ser menos empática com os colegas, então ela vai ter uma relação de menor parceria com as crianças em volta dela. A quarta dica é que essa criança vai ter uma dificuldade em fazer parcerias também com os adultos e com as regras do ambiente, então muitas vezes a hiperatividade daquela criança dificulta em ela se adequar aos ambientes. E o mais importante de tudo, gente, a hiperatividade como sintoma aparece ao longo dos meses, então não vai durar dias ou semanas, mas dura meses, permanece em diferentes ambientes, vai aparecer na casa, na escola, no clube, na festa e, além disso, vai necessariamente causar um prejuízo para o desenvolvimento daquela criança. Então, se esse for o caso, é nessa hora que o pai ou cuidador vai procurar um especialista, um psiquiatra da infância e adolescência, porque talvez essa criança tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma criança que é tranquila e de repente em alguns dias ou semanas ela passa a ser agitada, isso é um sinal de alerta importante para talvez algum estressor do ambiente estar mexendo com aquela criança. Então se a criança está muito agitada e tem uma mudança brusca durante os dias, o pai ou o cuidador deve pensar em estressores na casa, na escola e na comunidade. É uma indicação para procurar um especialista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Então é informar para o pai, para o cuidador, para o professor, ele ter informação para saber quando algum comportamento é um sintoma e para chegar no consultório mais bem informado para saber lidar com esse sintoma. Você sabia que para você fazer o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, necessariamente a criança ou adolescente tem que ter sintomas antes dos 12 anos de idade? Então, se seu filho começa a ficar mais agitado somente com 14, 15 anos, desconfie que seja TDAH, ou seja, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mesmo no adulto com déficit de atenção e hiperatividade, a história pregressa, ou seja, lá no passado, ele necessariamente tem que ter sintomas antes dos 12 anos de idade.
atividade, tá bom? E aí, gostou do vídeo? As dicas te ajudaram? Então se inscreva no canal Doutor Ajuda e deixe seus comentários. Olha aí, não deixe de assistir os outros vídeos também.